A gente tem que parar de julgar apenas pelas aparências. Vamos ser sinceros conosco mesmo? A gente julga. Sendo sincero consigo mesmo, nós julgamos. E a maioria dos nossos julgamentos são por conta da aparência. Nós fazemos isso com pessoas, lugares e produtos. Julgamos por aquilo que os nossos olhos podem ver. Julgamos apenas pelo visual, pela estética. E se tratando de pessoas, todas as vezes que a gente julga alguém apenas por aquilo que a gente vê, apenas pela estética, a maioria das vezes a gente toma pensamentos equivocados a respeito de alguém. Nós criamos pensamentos a respeito de alguém e definimos que aquela pessoa é aquilo que foi idealizado segundo aquilo que nós vimos. E, na verdade, a gente nunca sentou para conversar com a pessoa, a gente mal sabe de quem de fato ela é, da sua personalidade, o que ela quer, o que ela acredita. E está errado quando a gente julga apenas pelo aquilo que os nossos olhos podem ver. E eu queria refletir isso baseado na palavra de Deus. 1 Samuel capítulo 16, a palavra de Deus vai nos relatar a respeito que Deus vai falar com Samuel para ungir um novo rei de Israel. Você conhece da história? Deus fala agora com Samuel descer à casa de Jessé, que ali haveria um novo rei para Israel. Jessé apresenta quase todos seus filhos fortes, aparentemente excelentes, bonitos de aparência, fortes, belos. Novamente perceba o julgamento por aparência. Entenda que não é algo da nossa geração julgar por aparência. É algo desde os tempos da Bíblia. Você conhece da história? Agora ali chega Davi, é ungido rei. Mas eu quero avançar um pouco. Ainda não é onde eu quero chegar. Agora a palavra vai dizer no versículo de número 14. Porém o Espírito do Senhor retirou-se de Saul. E um espírito maligno da parte do Senhor o atormentou. E, na verdade, aí é o ponto onde eu queria chegar. Saul, você acompanhou comigo, que agora Saul não tem mais o Espírito de Deus. O Espírito de Deus se retira de Saul. O Espírito de Deus se retira de Saul. Mas Saul, ele não perde o trono. Saul, ele não sai ali do governo de Israel. Naquele momento onde o Espírito de Deus sai de Saul, automaticamente, Saul não é deposto. Saul não deixa ali de governar, não deixa de ser rei. Ele continua sendo rei, só que agora sem o Espírito de Deus. E eu estava refletindo sobre isso. Entenda, irmão, que nem todo mundo que está em uma posição de governo, em uma posição de autoridade, quer dizer que Deus colocou lá. Ou eu quero que você pense ainda mais. Você sabe a história. Não foi levantado por vontade de Deus Saul. O povo escolheu Saul como rei e Deus permitiu. Só que Deus ainda estava, por mais que Deus não tenha escolhido Saul, mas ele permite ali, se você conhece um pouco da história de Saul no começo, ele estava sendo conduzido por Deus. Só que agora, no meio do caminho, por tanta desobediência, agora o Espírito do Senhor se retira. E eu quero que você entenda isso no dia de hoje comigo, pelo amor de Deus. Tem algumas pessoas que, não pela vontade do Senhor, não porque é o desejo do coração do Senhor, mas Deus permite. E mesmo Deus permitindo, Deus ali conduz aquela pessoa para governar, para ter autoridade, para liderar. Só que ali, por tanta desobediência, por estar fora da vontade de Deus, por não se submeter ao seu senhorio, agora o Espírito do Senhor se retira. Mas eu quero que você preste atenção nisso. As pessoas continuam na mesma posição, só que sem a presença. E o que adianta estar numa posição de governo, numa liderança, se não tiver presença, irmão?
Então, às vezes, a gente julga a pessoa tá bem, falando pro âmbito ministerial. A gente julga a pessoa, ela tá bem, ela tá pegando, ela tá cantando, ela tá liderando, ela é líder de um departamento, ela tá pegando constantemente, então ela tá bem. Ela tá firme com Deus, tá tudo certo. E na verdade, não, irmão. Não tá. Mediante a palavra, dando exemplo de Saul, não tá. Saul era rei, mas não estava agradando mais a Deus. Não tinha nem mais o espírito, mas continuou reinando. E entenda que na vida, nos dias de hoje, é a mesma maneira. Seja no âmbito espiritual, ministerial ou empresarial, em outras áreas. Pessoas que estão em um auge, lugar de grande prestígio, mas não estão agradando a Deus. Estão ali, mas estão sem a presença, estão sem foco, estão sem rumo, estão sem princípios. Então a gente tem que parar de idealizar isso, irmão. Não é porque a pessoa ela tá pegando, ela está liderando, ela está cantando, que ela está com a vida diante do altar. Não é porque ela está ali no seu cargo que ela está ali exercendo na vontade de Deus. Então, que a gente deixe de julgar apenas pelas aparências. Que a gente julgue, o vídeo não é sobre isso, mas que a gente julgue sobre a palavra de Deus.